Muito bem, estamos entrando lá sobre as ondas da 87,9 e também sobre as ondas do nosso aplicativo, tá bom? Estamos entrando lá nesta manhã de segunda-feira com o nosso programa EBD no Rádio. Hoje, terça-feira, estamos entrando no ar com mais uma edição do nosso programa EBD no Rádio. E hoje nós queremos apresentar, não teremos convidado hoje aqui no nosso programa EBD no Rádio. Queremos apresentar o currículo da nossa Escola Bíblica Dominical, que vai iniciar a partir do próximo domingo, tá bom? A partir do próximo domingo será a primeira aula do segundo trimestre de 2024, tá certo? E aí nós vamos estar aqui apresentando o currículo de maternal até os adultos, tá bom? Para que meu irmão tenha esse conhecimento, tenha esse interesse, para estar em uma das nossas classes de EBD, estudando a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Quero oferecer a primeira canção aqui dentro do nosso programa. Quero oferecer a todos os nossos irmãos sintonizados conosco em qualquer parte da nossa grande Bacabal região. Quero oferecer a todos os professores, a todos os nossos coordenadores, a todos os nossos secretários da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de terça-feira. Coloca aí, Léo, a primeira canção dentro do nosso programa, um oferecimento especial da nossa Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Muito bem, voltamos aqui dentro do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, depois dessa belíssima canção, tá bom? Nesta manhã de terça-feira, depois dessa belíssima canção que nós oferecemos a todos os nossos professores, a todos os nossos coordenadores da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero a partir de agora estar apresentando para você o nosso conteúdo que vamos estar estudando na Escola Bíblica Dominical durante esse segundo trimestre de 2024, tá bom? Um abraço especial para o pastor Zé Oliveira, nesse momento sintonizado com a gente, tá bom? Com ele, a missionária Ediane e a mamãe da missionária Ediane, que eu acabei me esquecendo aqui, mas se o pastor Jonathan estiver nos ouvindo nesse momento, estiver na casa de papai, né, como ele sempre está, às vezes, nos ouvindo lá, pode mandar aqui uma mensagem pra gente, o nome da avózinha, Luísa, lembrei, a irmã Luísa, tá certo? Ligado com a gente nessa manhã de segunda-feira. Nosso muito obrigado, nessa manhã de terça-feira, tá bom? Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio. Amados irmãos e amadas irmãs, como mencionamos já agora há pouco, queremos mostrar o nosso conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical, que vamos estar estudando agora nesse segundo trimestre de 2024, né? A EBD ela é composta por 12 classes, né? Se funcionar dentro da sua normalidade, ela tem 12 classes de Escola Bíblica Dominical, 13 com a classe de não convertidos, né? Pra você ter uma ideia, a EBD ela tem uma classe específica para as pessoas não evangélicas, né? Que é a lição Caminho para o Céu, tá? Essa lição, acho que em Bacabal não tem nenhuma escola dominical que tenha essa classe, né? E eu acredito que no Brasil são poucas as igrejas que têm essa classe para pessoas não evangélicas, pessoas que não são crentes. Há um estudo específico, voltado para essas pessoas, tá bom? Então, vou começar aqui com a classe maternal. Você vai acompanhar pelo nosso canal, pelo canal da Escola Bíblica Dominical, tá? Está vendo aí essa linda capa, você que está no rádio, não está vendo a capa, tá certo? Mas você que vai nos acompanhar no canal e no Face, você está vendo aí essa belíssima capa da classe maternal, que nesse trimestre está estudando o livro de Êxodo. Vamos conhecer a história do povo de Deus, tá? Esse é o conteúdo da classe maternal. Irmão Ibamar, e o maternal vai de qual ano, né? Maternal vai de 3 a 4 anos. Deixa eu dar uma palavra novamente a todos os professores que estão nos escutando e alguém que possa ouvir essa mensagem e repassar, né? Observem que esse é um curso bíblico que iniciou agora no primeiro trimestre, né? É rotativo. Esse curso bíblico ele é rotativo, das classes de maternal até juvenis, que é de 15 a 17 anos, é um curso rotativo. Então, já agora no primeiro trimestre de 2024, nós já vimos a primeira lição
E agora estamos vendo a segunda, né? A segunda lição neste trimestre. E tem mais 2 lições, e aí ele volta novamente. E nessa lição, querido irmão, nesse trimestre, está estudando os pequeninos, o conteúdo dela, só mostrar rapidinho aqui para você, tá? O conteúdo dela é, lição número 1, o povo de Deus precisa de ajuda. Lição de número 2, o bebê escolhido. Lição de número 3, Papai do Céu chama Moisés, né? Lição de número 4, Moisés e Arão dão um recado para Jacó. A lição de número 5, o rei malvado maltrata os hebreus. Trava-língua, meu irmão Leomar, trava-língua. Lição de número 6, a primeira Páscoa. Lição de número 7, a saída do Egito. A lição de número 8, o mar se abriu. A lição de número 9, Deus envia água e comida. Lição de número 10, as festas do povo de Deus. A lição de número 11, os 10 mandamentos. E a lição de número 12, a construção da casa de Deus. E por fim, a lição de número 13, a casa de Deus. Então note que esse é um conteúdo da classe de maternal, de 3 a 4 anos. Então você papai, você mamãe, não deixe de enviar o seu filho, não deixe de enviar a sua filha para a escola dominical, tá certo? Nesta classe, não somente enviar, mas acompanhá-los à nossa escola bíblica dominical. Aí da classe maternal, querido irmão, eu tenho uma classe jardim de infância, que prega a sequência dos anos. Lá eu disse que era de 3 a 4 anos, e aqui já é de 5 a 6 anos, tá? Mostrando aqui a capa dela, muito linda, tá certo? Um conteúdo maravilhoso para nossas crianças. A EBD, como eu disse, ela estuda a palavra de Deus de forma organizada e sistemática, respeitando a capacidade do entendimento, de cada aluno, né, de percepção, tá certo? E a escola dominical respeita isso. O estudo ele é planejado para que todos tenham um entendimento perfeito da palavra de Deus, tá? E esses pequeninos estão estudando, aprendendo com pessoas, né? Com pessoas abençoadas por Deus. Esse é o título geral do trimestre, aprendendo com pessoas abençoadas por Deus, tá certo? E este tema, ele está dividido em 13 aulas, que são as seguintes aulas, tá bom? Só escute aí. Aula número 1. Papai do Céu ajuda a reconstruir os muros, né? Papai do Céu ajuda a falar com o rei. Papai do Céu ajuda a vencer o gigante. Papai do Céu ajuda a derrubar os portões. Lição 5ª, uma missão especial dada pelo Papai do Céu. Lição de número 6, Papai do Céu abençoa com o perdão. Papai do Céu abençoa com a sabedoria e riqueza. Tá? E a 8ª, Papai do Céu ajuda a encontrar o livro perdido. Papai do Céu envia alimento. Papai do Céu envia alimento, é isso mesmo. Contando sobre Papai do Céu. Papai do Céu ajuda nos grandes desafios. E Papai do Céu abençoa quem ajuda. E a 13ª aula, Papai do Céu abençoa quem ora. Então esta é a nossa lição dos nossos alunos de 5 a 6 anos, que nós chamamos de jardim de infância. Léo, traz um jingle da nossa escola dominical e eu volto já já apresentando mais o conteúdo do nosso trimestre para este que vai se iniciar a partir de domingo. Bem, muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio. Hoje, terça-feira, meu amigo Leonardo, terça-feira, portanto, o terceiro dia da semana e o segundo dia útil da semana, tá bom? Meus irmãos, está na minha mão aqui mais uma revista na Escola Bíblica Dominical, como eu disse, estamos aqui apresentando conteúdos que vamos estar estudando no próximo trimestre, e eu fique aí atento, tá certo, a essas informações que são importantes, tá bom, para você, para sua família, para sua casa, porque a família que participa da EBD, ela cresce unida, ela se desenvolve espiritualmente, emocionalmente, tá bom? Então, vá à escola dominical, organize nesse trimestre, você e sua família, para não faltar uma aula da EBD, tá bom?
porque os nossos conteúdos, como sempre, são preciosíssimos para o nosso desenvolvimento espiritual. Meus amados irmãos, aqui está nas minhas mãos a classe primário, mostrando aqui a capa. Você vai nos acompanhar pelo YouTube e pelo nosso canal, tá? O canal da Escola Bíblica Dominical em Bacabal. Você está vendo aí a capa da lição, tá certo? A capa da lição de primários, que é a nossa classe da Escola Dominical, que vai de 7 a 8 anos. Que nesse trimestre está estudando o tema o ensinamento de Deus, ou os ensinamentos de Deus. E esse tema, que é o tema geral do trimestre, ele está dividido em 13 aulas, tá? Em 13 aulas, que são as seguintes aulas. Escute só o tema das nossas aulas da classe de primário, que vai dos 7 a 8 anos, tá bom? Deus me ensina um livro especial. Aula número 1. Aula 2. Deus me ensina os 10 mandamentos. Aula número 3, Deus me ensina a obedecer e a agradecer. Aula de número 4, Deus ensina sobre os juízes. Aula de número 5, Deus me ensina a ter um coração sincero. Aula de número 6, Deus me ensina a ser sábio. Aula de número 7, Deus me ensina Deus me ensina sobre os profetas. Lição número 8, Deus me ensina sobre o Filho de Deus. Lição número 9, Deus me ensina a verdadeira felicidade. E a lição de número 10, Jesus me ensina sobre o céu e a salvação. Lição de número 11, Jesus me ensina a amar como Ele amou. E por fim, chegando à lição de número 12, Jesus me ensina a evangelizar. Tá? E a lição número 13, Jesus me ensina a me preparar para a sua volta. Então veja a riqueza desse conteúdo da classe de primário, que é a lição dos nossos alunos de 7 a 8 anos, tá? E eu tenho aqui agora na minha mão mais uma lição da nossa escola dominical, que é a lição de número 2, tá? Da classe de juniores. Toda esse trimestre será numerada número 2, aí no terceiro trimestre número 3, tá? E no quarto trimestre número 4, e assim sucessivamente, tá bom? Repetindo que são 8 revistas, que compõem 2 anos o curso, tá certo? Daqui a 2 anos ele se repete novamente. Por isso é interessante, professor, guarde a lição, não jogue fora, porque você não vai mais precisar comprar a revista, né? Se você montar o currículo da sua classe, você, professor, não precisa mais comprar, investir dinheiro em revista da escola dominical, porque você é um curso bíblico e ela se repete. Só daqui a 10 anos que a CPAD vai mudar o currículo novamente, tá bom? Fica aqui esta orientação aos professores que guardem as suas lições bíblicas, tá certo? Que para poder ser utilizada aí durante todo o curso bíblico. Queridos irmãos, essa aula ela está dividida em 13, como sempre, né? O tema da nossa aula, como já disse, é Israel, a terra prometida, né? E nessa lição ela está baseada da seguinte maneira, as aulas, né? O nascimento de Moisés, Deus chama um libertador, a filiação dos hebreus, as aflições dos hebreus e a promessa da liberdade, Deus envia as pragas, a morte dos primogênitos, a primeira Páscoa, a travessia pelo Mar Vermelho, Deus manda o alimento, a família de Moisés, os 10 mandamentos, o tabernáculo de Deus, as pedras da lei e o bezerro de ouro, e por fim, finalizando a 13ª aula, Moisés, a glória de Deus e a terra prometida. Então essa encerra-se aqui as lições da primeira infância, né? Que é de 0 a 10 anos, tá ok? Léo, traz um jingle da nossa escola dominical e eu volto já. Muito bem, voltando com o nosso programa EBD no Rádio. Quero mandar um abraço especial para o meu amigão. Parece com quem, hein? Amigão. Um abraço pro meu amigão Luciano. Tu não conhece não, né, Leonardo? Luciano, o maior, a banda, não é? Não da bandeira da crise dela?
Esqueci agora o nome da banda dele ali. Mas ele tá mandando um abraço especial aqui, um alô para a banda de percussão, tá certo? O Vale de Hermon, a melhor banda de percussão do estado do Maranhão. Um abraço, Luciano, que Deus te abençoe, meu querido. Deus continue guardando você e a sua casa, tá certo? Luciano ali reside ali na nossa querida Trizidela, nosso amigo, tá certo? Um abraço especial para ele, para toda a sua família, tá certo? Que Deus abençoe grandemente nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, tá? Um abraço ao Luciano, que Deus abençoe grandemente a ele, que foi aí o coordenador da banda de percussão do Círculo de Oração Vale de Hermon por alguns meses, por alguns anos, digamos assim, tá certo? Então um abraço ao meu amigo Luciano aí na nossa querida Trizidela. Meus irmãos, entrando agora na fase da adolescência, da infância maior, né? Que é a adolescência, que compreende dos 11 aos 15 anos, tá? E essa fase da adolescência, ela está dividida aqui pelos nossos pedagogos da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Ela está dividida em 3 fases. É o pré-adolescente, que vai de 11 e 12 anos, o adolescente, que vai de 13 a 14 anos, e o juvenis, que vai dos 15 aos 17 anos. Assim está dividida esta fase da adolescência dentro do nosso currículo da nossa escola bíblica dominical. Então, estará minhas mãos aqui mostrando a capa, para você que está acompanhando pelo canal, pelo Facebook, tá certo? Você que está pelo rádio, não dá para ver a capa, mas tem 2 crianças aqui na nossa capa ilustrativa, e o tema dessa lição, ela é conhecendo o caráter de Deus. É o tema da lição dos pré-adolescentes. E esta lição, ela está dividida, conhecendo o caráter de Deus, em 13 aulas, tá? É um curso, digamos assim, é um curso bíblico, tá certo? Quem é Deus? Deus e a criação, as qualidades de Deus, os nomes de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem é Deus no Antigo Testamento, quem é Deus no Novo Testamento, Deus e a sua igreja, sou filho de Deus? É uma pergunta, né? Aí, conhecendo Deus pela fé, vamos falar com Deus. Sede santo porque ele é santo, um Deus amoroso. Portanto, finaliza a lição de número 13, a aula de número 13, melhor dizendo, seja um Deus amoroso. Já na aula número 1, no próximo domingo, tem como tema quem é Deus, né? E o texto bíblico dessa lição está baseado em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Isaías 45, 18, tá? É o texto de base da nossa revista. E ela tem como objetivo, querido irmão, nessa lição, destacar que a existência de Deus, ela é comprovada pela ciência, tá certo? Comprovada, tá certo? Pela ciência, pela arqueologia, a ciência da arqueologia, tá certo? Ela é comprovada, tá? A mostrar que Deus é um ser real e pessoal, tá? Ensinar aos nossos pré-adolescentes que Deus estabeleceu um relacionamento pessoal com a sua criação. E quem é a criação de Deus? Eu e você. Então Deus, ele estabeleceu esse relacionamento pessoal com a criação. Tá bom? Então esse é o assunto da nossa lição. É claro que esse aqui é apenas elencado três objetivos, que esses objetivos são nacional para todas as Assembleias de Deus ou para todas as aulas em todo o Brasil. Mas é claro que além desses objetivos, tem alguns saberes que os nossos adolescentes precisam estar inteirados, que além desses que já estão propostos aqui, o professor, sobre a orientação do Espírito Santo, sobre a orientação dada por Deus, creio que cada professor ora, apresenta o conteúdo da lição, ele pode olhar do Espírito Santo, apresentar a necessidade da sua classe, e é claro que além desse objetivo, ele pode elencar outros objetivos, tá bom? É muito interessante que o professor sempre se coloque na dependência do Espírito Santo de Deus para dar uma excelente aula, tá? É claro que isso não dispensa
o preparo intelectual e o preparo teológico do professor. Isso é importantíssimo, mas além de tudo isso, dependemos totalmente da graça do Espírito Santo para ministrar cada aula a cada domingo, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo da nossa classe dos nossos pré-adolescentes. Um abraço para a irmã Graça que está nos ouvindo nesta oportunidade, ali na Israel de Deus, no bairro Santos Dumont. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã Graça, tá bom? Aqui está na minha mão mais um conteúdo de adolescente que vai dos 13 aos 14 anos, que nesse trimestre vai estudar, olha que conteúdo importante. Você tem dúvida sobre as parábolas de Jesus Cristo, tá? Então vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Vai dizer o tema da lição: as parábolas de Jesus são vivas, tá? É o tema dessa lição. E ele está distribuída, como sempre, amado irmão, em 13 aulas, porque são os 13 domingos. A primeira aula vai dizer: Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. A segunda aula, uma história sobre a oração, o semeador e a sua semente, uma história sobre a graça e responsabilidade, o reino de Deus e as sementes, a obediência verdadeira, achados e perdidos no reino. Você está preparado? Uma parábola sobre Israel, o amor na prática. Você está firme? Uma história sobre dinheiro. Que coisa, né, irmão? Esse conteúdo maravilhoso, né? É o amor do pai por seus filhos, tá? Que coisa. Eu, se fosse adolescente dessa classe, ouvindo agora esse conteúdo que eu estou aqui mencionando, eu não perderia uma só aula no próximo trimestre, tá? Não perderia uma só escola bíblica dominical, tá bom? E a aula do próximo domingo, Jesus, o mestre que ensinava por parábola, ela tem como objetivo definir a palavra parábola, tá certo? Entender como as parábolas devem ser interpretadas e refletir, sem sombra de dúvida, refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de cada um de nós, tá? E a lição, como sempre, didaticamente, irmão, é uma maravilha esse nosso material de escola dominical que nós temos nas Assembleias de Deus do Brasil, tá? Ela é dividida, como sempre, em 3 pontos. A parábolas, história com propósito, é o primeiro ponto. Parábolas, histórias que precisam de interpretação, é o segundo ponto. E o terceiro ponto desta aula maravilhosa da classe do nosso adolescente é parábolas, histórias que exigem uma resposta, tá bom? Este é o nosso conteúdo da classe dos adolescentes. Léo, traz mais um jingle da nossa escola dominical e eu volto já já com os demais conteúdos da nossa EBD. Ok, é verdade. Esse jingle que você acabou de ouvir é verdade. Escola da Vida Cristã, formando cidadão para o céu de glória, tá bom? Nesse programa eu quero mandar um abraço especial, um alô especial e cumprimentar o irmão Paulo Lima. Irmão Paulo Lima, ligado na nossa sintonia. Um abraço, irmão Paulo, tá certo? Juntamente com ele, para abraçar toda a sua família e nossa superintendente de honra, irmã Nilda Lima, com certeza ele nos ouvindo desta manhã de terça-feira. Um abraço especial a esta família abençoada por Deus, tá? Um abraço também ao meu amigo Ribamar aí em Água Doce, município de Canabrava, também retransmitindo aí a nossa programação. E obrigado aos nossos parceiros, né? Aos nossos parceiros que estão conosco nessa jornada, retransmitindo aqui, né? A palavra de Deus todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Um abraço para as irmãs do Círculo de Oração, que apresenta o programa ao Vale de Hermon. Um abraço para a irmã Nelly Coutrin. Um abraço para a irmã Ésina, tá certo? Um abraço para a irmã Ésina. Um abraço para a irmã Márcia Nelly. Um abraço para a irmã Tayane, tá bom? E para toda a equipe que faz brilhantemente, apresentam aí graciosamente o programa O Vale de Hermon, aqui do nosso Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Bacabal, tá bom? Um abraço ao meu amigo Adriano Serra dos Montes, também retransmitindo o nosso programa. Um abraço ao meu amigo Rogaciano, também em Barra do Corda, retransmitindo o nosso programa, tá certo? Um abraço
abraço à irmã Lindalva, ao irmão Júnior, ali no Matadouro, no final da Djalma Dutra, também retransmitindo nosso programa. Para não cometer pecado e esquecer, quero cumprimentar também o meu amigo pastor Gilberto aí, no Campo do Bom Princípio, também retransmitindo a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Um abraço, tá ok? Queridos irmãos, está na minha mão agora a classe 2 nossos juvenis, e aqui finaliza a fase da adolescência, tá? Da fase da adolescência, que vai dos 11, a segunda fase, que vai dos 11 aos 17 anos, tá? E aqui na minha mão tem a classe dos juvenis, que é de 15 a 17, você que vai acompanhar no nosso canal no YouTube. Estou mostrando aqui a capa de 15 a 17 anos. E esse tema dessa classe é conhecendo os livros dos profetas. Então vamos fazer um passeio aí pelo Velho Testamento, conhecendo a história de cada profeta. E a nossa lição ela está dividida nas 13 aulas da seguinte forma: aula de número 1, conhecendo os profetas maiores. Aula de número 2, Deus contava com Isaías. Aula de número 3, Jeremias, onde buscar coragem. Aula de número 4, Ezequiel, um jovem com visões, né? Aula de número 5, Daniel, Deus controlando tudo. Aula de número 6, conhecendo os profetas menores, tá? Aula de número 7, Oséias e Joel. Aula de número 8, Amós e Obadias. Aula de número 9, Jonas e Miqueias. E aula de número 10, Naum e Abacuque, tá? Aula de número 11, Sofanias e Ageu. Aula de número 12, Zacarias e Malaquias. Aula de número 13, portanto, finalizando aí estas aulas, a profecia na atualidade, tá? Então vamos fazer um passeio pelos livros dos profetas, conhecendo a história de cada servo de Deus, as contribuições que deram para o desenvolvimento do reino, para que chegasse até nós a mensagem salvífica do Evangelho, tá? E a aula de número 1 para o próximo domingo tem o tema Conhecendo os Profetas Maiores, tá certo? Esta aula está baseada no texto, cadê aqui o texto? Baseada em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, tá certo? E essa aula, querido irmão, ela tem como objetivo apontar a importância do ministério profético no Antigo Testamento, tá certo? Apresentar uma visão panorâmica dos livros denominados como dos profetas maiores e, é claro, reconhecer, né, a estrutura de cada livro e dos profetas, tá? Então vamos fazer um passeio panorâmico aí, da visão desses homens de Deus, a cada um receber uma profecia especial da parte do nosso Senhor Deus. Meus irmãos, ainda o tempo não vai dar, eu vou ficar devendo, com certeza, vou ficar devendo ainda para uma outra oportunidade o conteúdo da classe 2 adultos, né? O conteúdo da classe dos adultos, que o tempo não vai dar de fazer essa apresentação aqui dentro do nosso programa, tá bom? Eu quero apresentar só agora, aqui nesses 7 minutos que me resta, apresentar o conteúdo da classe dos jovens, tá? Aqui está nas minhas mãos essa lição bonita, que é Jovens, foi uma nova classe criada em 2015, parece-me, que antes era Jovens e Adultos, agora tem Adultos e tem Jovens, né? Jovem vai de 18 a 24 anos. E o assunto da lição dos jovens é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, tá? E essa aula, querido irmão, querida irmã, ela está dividida, como sempre, em 13 aulas, que eu vou passar a citar para você aqui, para o meu querido jovem que está nos escutando nessa oportunidade. A realidade da fé cristã, a realidade do Deus da Bíblia, a realidade bíblica do pecado, a realidade bíblica da salvação, a realidade bíblica da santificação cristã, a realidade bíblica do cuidado com o corpo, a realidade bíblica do casamento, a realidade bíblica do trabalho, a realidade bíblica das finanças,
universais. E a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo, a realidade bíblica da esperança, a realidade bíblica do evangelho na cultura, e a aula de número 13, encerrando a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. E a aula para domingo, a realidade da fé cristã, tá certo? Ela está baseada, essa nossa lição, no texto de Isaías 55:3, tá? Capítulo 55, versículo 3, é o tema, a aula que está baseada também. Essa aula também está baseada em João, capítulo 1, verso 14 ao 18. E essa lição, querido irmão, ela tem como objetivo fazer com que os nossos jovens compreendam a origem da nossa fé, compreenda a razão da nossa fé, porque a Bíblia é bem clara em dizer que é impossível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? Então essa aula tem como esse objetivo também, tá? E também saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, tá certo? E conscientizar, sobretudo, conscientizar os nossos jovens da importância da mensagem do cristianismo para o nosso dia, tá? E o resumo dessa aula, se fosse dizer assim, como nós resumiríamos essa aula, da seguinte forma, dizendo para você que a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade, tá? O resumo desta aula, se fosse resumir para você aqui em poucas palavras, eu diria que a fé cristã, ela permanece sendo relevante e necessária para a humanidade, tá bom? Meus amados irmãos, esses são os nossos conteúdos da nossa aula, tá certo? Da aula da nossa escola bíblica dominical. E eu só vou dizer para você o tema e mostrar aqui a capa para os nossos amigos que vão nos acompanhar pelo Facebook e pelo nosso canal, tá certo? Estar aqui dizendo uma carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, tá? O autor dessa lição é o nosso querido pastor Osiel Gomes. Meus irmãos, não tenho tempo para mais nada, só para avisar que hoje temos a nossa tarde de poder aqui no Templo Central, culto em todas as congregações, e também queremos avisar a todos os nossos coordenadores, todos os nossos secretários, que sábado agora, portanto sábado, é a nossa terceira reunião, tá certo? A terceira reunião do ano com os nossos coordenadores e os nossos professores da Escola Bíblica Dominical e os secretários. E vamos continuar trabalhando a temática da nossa jornada pedagógica, que o tempo não deu de concluir. Então você professor, você coordenador, é o nosso convidado especial para o tema, para estar presente na nossa reunião de coordenadores com o tema a declaração de fé, projetos pedagógicos, tá bom? Não falte de maneira nenhuma, tá bom? Meus queridos irmãos, minha querida irmã, foi uma grata alegria, uma grata satisfação ficar com você. Quero nessa oportunidade rogar a Deus todas as bênçãos do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, e marcar com você um novo encontro, se assim Deus permitir, segunda-feira, com o nosso programa Saudosa Lembrança, e na terça-feira vamos estar providenciando aqui um convidado para estar conosco aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio, tá bom? Tenha uma semana abençoada, tá certo? Que a graça de nosso Deus, nosso Pai, esteja com você e com a sua casa hoje e sempre. Amém!